Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E, gente, hoje o canal Fora de Curva está entrando numa nova fase. Eu estou mudando um pouquinho a maneira como eu produzo os vídeos, eu vou contar para vocês agora. Normalmente o que eu fazia? Eu pegava os principais assuntos do dia, concentrava em apenas uma transmissão e eventualmente essa transmissão ficava muito longa. E também, se um espectador tivesse eventualmente interesse em apenas um dos assuntos dos quais eu chamei a atenção e não quisesse saber dos outros, ele teria que esperar o primeiro, o segundo, eventualmente até o terceiro, para assistir o que realmente era do seu interesse. Experimentalmente, a partir de hoje, dia 12 de julho de 2022, o Fora de Curva vai tratar de um assunto, apenas um assunto por dia. Eventualmente posso botar umas pílulazinhas de no máximo 10, 15 segundos no final, mas a prioridade é escolher apenas um assunto e se houverem mais assuntos relevantes, vai ser feito um outro vídeo, assim como aquela parte de crônicas mais engraçada, pelo menos eu pretendo que seja um pouco mais engraçada, eu vou fazer uma produção diferente, que vão ser as crônicas fora de curva, também independente do vídeo principal. Por enquanto não vai mudar o quê? O resumão de sexta, que eu vejo uma grande aceitação por parte de quem me assiste, assim como o quadro que vem por aí na segunda-feira. E nós vamos começar hoje, inaugurar essa nova fase, abordando o desempenho do setor de serviços no Brasil no último mês de maio. E o gráfico que eu já estou mostrando na frente da minha cara deixa muito claro que, ao contrário do que eu imaginava, que a intensidade de crescimento das empresas prestadoras de serviço iria cair, em maio não caiu. Foi uma grata surpresa. Eu imaginava que o crescimento em relação a maio de 2021 ia ser entre 4% e 6%, mas cravou ali 9,20%, praticamente igualando o que foi em abril, frente a abril do ano passado, de 9,37%. O gráfico está aí. Isso significa o quê, pessoal? Que a economia brasileira, ou pelo menos na área de serviços, que corresponde à maior parte da economia brasileira, quase 70% do nosso PIB é gerado pelos serviços, está bombando, está crescendo, e isso aí transcende até a própria questão da recuperação da pandemia. Nós temos, sim, alguns fatos novos, além da recuperação do chamado Fica em Casa, que realmente vem bombando a atividade setorial. Eu destacaria basicamente dois nesse momento. O primeiro aconteceu lá entre 2018 até início de 2019, que foi as mudanças das regras trabalhistas. Por que isso, gente? Naquele momento que eu vejo como histórico, a desburocratização dos contratos de trabalho geraram oportunidades. Vamos lembrar, foi facilitado o trabalho temporário, o trabalho intermitente, uma série de outras coisas que fizeram com que muitas pessoas que trabalhavam com carteira assinada resolvessem arriscar, resolvessem tentar uma vida com maior autonomia, sendo protagonistas de si próprios, usando o seu conhecimento técnico ou o seu conhecimento laboral para vender serviços. Então nós podemos ver que isso aí alavancou sim o setor de serviços no Brasil, e uma comprovação disso que nós podemos analisar no médio prazo é na própria taxa de empregabilidade do Brasil, onde há um crescimento bem destacado das pessoas que passam a trabalhar por conta própria, e normalmente essas pessoas, com qualificação, é claro, ficam muito satisfeitas, porque ganham mais dinheiro e não dependem da boa vontade de uma pessoa apenas que seria o patrão. Isso é um aspecto no longo prazo muito positivo, não só para a economia brasileira, na geração de valores, geração de oportunidades, mas também para o amadurecimento da nossa sociedade, que vai deixar, com essa responsabilidade a mais, gerando mais direitos de remuneração, é claro, vai deixar de ser tão infantil como nós podemos ver o nosso debate político ainda predominante nos dias atuais. E o segundo fator que eu consideraria também como positivo para essa alavancagem continuada do setor de serviços aqui no Brasil é exatamente o que nós estamos observando nos últimos meses em termos de retomada do emprego. Ou seja,
mais postos de trabalho, aumenta a massa salarial, aumentando a massa salarial, aumenta consumo. Especialmente, como já falei em edições anteriores do Fora de Curva, produtos não duráveis e serviços também. É mais gente procurando médico, é mais gente procurando seu dentista, são mais pessoas indo se divertir lá no boteco, tomando uma cervejinha, especialmente na sexta e no sábado, assim como pessoas frequentando cinemas e outras opções de lazer. Não vou enumerar todas aqui. Mas o fato é o seguinte: aumentou o emprego e o emprego gera aumento de consumo no comércio e também no setor de serviços. Isso explica boa parte do que está acontecendo conjunturalmente aqui no Brasil nesse momento. E são resultados que estão surpreendendo os analistas de plantão. Até vou confessar, dessa vez me surpreendeu também. Eu, como falei no início, esperava uma alta de 4 a 6% e chegou a 9%. Estava fora das minhas expectativas realmente. Então é um resultado, sim, que deve ser comemorado. Mas só que tem algum senãozinho que eu vou colocar na próxima ilustração, que é muito importante também, pessoal. Isso é uma medida que só aqui no Fora de Curva se faz. Nós observamos na ilustração anterior que o volume dos serviços aqui no Brasil subiu 9,2% em maio último, na comparação com maio de 2021. Só tem o seguinte: os serviços, lógico, eles são pagos, tem uma contraprestação, ninguém vai trabalhar de graça, né? E o que vem acontecendo, pessoal? A remuneração do setor de serviços, pelo menos nos últimos anos, ela vem crescendo de uma maneira desproporcional em relação ao aumento do volume dos serviços. Vamos simplificar. A remuneração que os prestadores recebem pelo que fazem, o valor total vem crescendo sim. Só que o volume do que eles estão fazendo vem crescendo mais. Isso significa o que, gente? Que a receita do setor de serviços no Brasil está crescendo menos do que a inflação, como está mostrando esse gráfico aqui. E isso vem ocorrendo há muito tempo. É claro que tem um aspecto positivo. Há uma democratização desses prestadores de serviços, são cada vez mais, e existe uma competitividade maior. Mas eu vou dizer o seguinte: para ganhar o mesmo dinheiro que se ganhava algum tempo atrás, temos que suar mais a camiseta nesse setor. As oportunidades, é claro, continuam de pé, mas, como nós estamos observando aqui, a receita do setor frequentemente ficou muito abaixo da inflação. Ou seja, se o dinheiro que nós ganhamos é abaixo da evolução da inflação num certo período, aqui eu estou vendo um ano, isso significa que, em termos reais, nós estamos ganhando menos. É uma questão importante? É algo negativo? Não necessariamente. Isso aí é aumento de competitividade, o que exige, sim, melhoria da eficiência continuadamente dos prestadores de serviços. Então, vamos suar mais a camiseta, mas as oportunidades estão no Brasil inteiro. Evidentemente, existem lugares que são mais férteis, outros nem tanto para esse tipo de empreendimento. Mas se você que é prestador de serviço olhar bem e se desvincular necessariamente do seu mercado cativo e buscar novas alternativas, seja fora do seu bairro, fora da sua cidade, até fora do estado, tenho a certeza que, fazendo uma pesquisa bem feita, sondando da maneira correta, você vai encontrar boas chances de ganhar mais em vazios de mercado, mas é aquela coisa: você tem que ocupar ele com competência, porque o mercado, depois de aberto, ele vai sim atrair concorrência. Isso acontece em todo mundo, e isso acontece nas lojas, isso acontece em qualquer prestador de serviços, aqui do Brasil, em qualquer estado, em qualquer município do nosso país e no mundo também. Então, gente, se você tem uma oportunidade e essa oportunidade você quer manter ela, você quer ganhar mais e melhor com ela, tem que sim primar pela qualidade. Isso é o fundamental. Finalizando o Fora de Curva de hoje, então, o resultado do setor de serviços foi muito bom, achei que foi excelente, mas é lógico que uma média não significa que
todas as empresas do setor estejam de vento em popa. Mas, se você quer ficar de vento em popa e não está, dê uma olhada no que pode aperfeiçoar, no que pode melhorar no seu negócio, que seguramente você tendo uma boa ideia e um plano, um planejamento estratégico bastante consequente, muito bem preparado, e é lógico, entendendo o seu mercado, você vai para frente sim. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, eu ficaria muito grato que você compartilhasse esse material com a sua rede de contato, se inscrevesse aqui no nosso canal e deixasse um likezinho, que sempre é bom, enaltece o nosso ego. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês que me assistem. Até breve. Tchau.